E a gente começa esse primeiro bloco conversando com o professor Geraldo Martins Coelho e a gente vai falar um pouquinho da história, de onde vem, né, esse mito, essa tradição toda do Círio de Nazaré, que o professor é um craque nisso, né, professor? Obrigado por ter vindo mais uma vez, veio conversar com a gente, sempre um prazer tê-lo aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho, então, dessa história, de como começou, né? Se foi em Portugal realmente, como é que nasceu essa devoção à Virgem de Nazaré. Bom, primeiro, um agradecimento pelo convite recebido e a responsabilidade. Tanto que o meu livro, eu tive o cuidado de não dizer que é uma história, eu digo uma crônica, maravilhoso, uma crônica, né? E esta crônica que eu digo, legenda, tempo e memória do culto da Virgem de Nazaré. Colocando a questão em termos de Pará, é preciso nós distinguirmos a devoção a Nossa Senhora de Nazaré e o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. São duas coisas distintas. São duas representações culturais diferenciadas. Uhum. Não há dúvida alguma, pelo menos foi o que eu consegui descobrir nos dados e pesquisas que fiz em Portugal, e não jesuítas, mas, na verdade, possivelmente marinheiros do Algarve ou dos Açores, trouxeram a devoção de Nossa Senhora de Nazaré para o Pará, para a vigia, no final do século XVII, possivelmente 1693, bem antes da vigia ser elevada à vila, já a devoção lá estava. Somente no começo do século XVIII é que o culto lentamente migrou até Belém do Pará, começo do XVIII, que eu chamo a figura mitológica do Plácido, que acha a imagem nas águas do rio Murucutu, que seria hoje, digamos, do espaço onde está erguida a Basílica do Santuário. Mas é preciso verificar que as virgens são normalmente encontradas na água, nas águas. Aparecida, Lourdes, Nazaré. E no caso em particular de Portugal, preciso notar que a história da expansão náutica portuguesa transformou as caravelas portuguesas em verdadeiros templos, verdadeiras igrejas, com santos protetores, com anjos e com rezas, e com, enfim. Desde o começo da expansão, que é em 1415, com a conquista de Ceuta no norte da África, até Brasil em 1500, para tomarmos apenas esses grandes referenciais. Quem vai ao Santuário de Nazaré em Portugal hoje encontra um monumento que, na verdade, é um registro documental na forma de um monumento, que diz que Vasco da Gama teria passado por lá para pedir a proteção da Senhora de Nazaré para a sua viagem ao Oriente. Aliás, o próprio Mar de Nazaré, em Portugal, é um mar de grandes e acidentadas profundidades. Ela é, digamos, um cenário natural de naufrágio, cheira de naufrágios e de mortes, enfim. A relação, portanto, entre o culto da Senhora de Nazaré e as navegações, do meu ponto de vista, é muito claro. Não só Nossa Senhora de Nazaré, mas outros santos também. Mas eu me refiro mais a Nazaré pela relação com o Pará. Esta chegada à vigia, que é uma região das águas, é uma região das pescas. Esta chegada à Amazônia,
que no século XVI os espanhóis já chamavam Mar Dulce, um oceano de águas doces. A água é, por natureza e por identidade cultural, por identidade simbólica, semiológica, ela é o corpo místico da devoção. Da devoção? Da devoção à Senhora de Nazaré. E por quê? Ao milagre. Na verdade, é interessante isso, porque quando ele fala da questão da água, de fato, se você for perceber, a vida ela nasce da água, né? Então, a vinda da imagem e a discussão, eu considero que a mais bonita procissão, além da grande procissão, é o Círio Fluvial. Né? Perfeitamente. Porque dá essa ideia de ligação total da vida, a imagem que vem na água, eu acho que essa é interessante. E a água do ponto de vista simbólico, o elemento da purificação. Perfeito. Então, daí essa relação com as virgens e com o período das grandes navegações portuguesas também, né? Esses achados. Olha, veja, então, a distinção que eu quero fazer entre a devoção e o círio é que quando o círio, como procissão, entre aspas, foi instituído em 1793, no governo de Sousa Coutinho, o primeiro círio foi 8 de setembro de 1793. Um ano antes, o próprio Sousa Coutinho, que era um homem da corte em Lisboa, era um homem ligado às águas também, tinha formação náutica, conheceu alguns dos vários círios que saíram de Lisboa e da periferia em direção a Nazaré. E quando assumiu o governo do Pará, da capitania do Grão-Pará, ele instituiu um arraial, uma feira, no local da Ermida. O catolicismo que eu estou me referindo é o catolicismo devocional, é o catolicismo popular, é o catolicismo do arraial, da festa, da comida, da bebida, da música, dos fogos. Sousa Coutinho diz, bom, no último dia da novena, a imagem vai para o Palácio do Governo e no dia seguinte ela sai do Palácio do Governo e volta para a Ermida. Estamos aqui, então, com o nosso primeiro círio de Nazaré. Mas eu queria chamar a atenção dos amigos em geral para a força da devoção, que é muito anterior ao círio, propriamente dito, que já o primeiro bispo do Pará, que era Dom Frei Bartolomeu de Pilar, o bispado dele foi entre 1724 e 1732, esteve na Ermida, em Belém, e esteve na Vigia. Em 1773, o quinto bispo do Pará, Dom João Evangelista, colocou Belém sob a proteção de Nossa Senhora de Nazaré. Não tem nada com o círio. Entendi. No sentido que nós estamos dizendo o ritual do círio. Quer dizer, o catolicismo popular devocional, este que está no Plácido, que está na Vigia, que está no devoto das estradas, das ruas, que não precisa da igreja no sentido da estrutura eclesiástica complexa. Precisa apenas da relação do devoto com a santa. Esse é muito anterior à criação, essa fé é muito anterior à criação da procissão. Exatamente, né? exatamente. É isso que o senhor quer dizer, exatamente, né? Exatamente. E aí o que me chama a atenção também é essa questão que o professor Geraldo está dizendo, que a gente sempre fala do círio, as pessoas perguntam, mas aí o profano e o sagrado. O que o senhor está dizendo aqui é que essa religiosidade, essa religiosidade católica, ela já vem com essas duas coisas juntas, né? Claro. Que é a festa, não é isso, professor? Exatamente. Você encontra no círio
Você encontra católicos, evangélicos, judeus, budistas, ateus. Ateus e à toa. Portanto, eu costumo dizer que, por exemplo, do ponto de vista simbólico, para mim, o triunfo da corda ao puxar a berlinda não foi apenas pelo alagado da região do Piri. Foi, de fato, foi uma tentativa, em 1885, se eu não estou enganado, de facilitar o transporte, a condução da berlinda, porque o sírio aumentava o número de participantes. Mas depois, culturalmente ou antropologicamente, como eu coloco a questão, se eu pego na corda, eu estou segurando na Virgem. A corda é o elemento de ligação do devoto com Nossa Senhora, a sua santa. Ele não está puxando um carro, ele está conduzindo a divindade. Portanto, ele se sente parte da divindade. Ele também é parte da divindade. Daí é que... Por isso que todo mundo quer o pedacinho da corda, no final das contas, não é isso? Todas as questões clericais, ditas clericais, que envolveram Dom Macedo Costa, do século XIX, Dom Irineu Jeffley, nos anos 30 do século XX, esta tentativa de romanizar o sírio, transformar o sírio numa procissão romana, clássica. Não deu certo. Mas claro que não podia dar certo. O devoto não precisa do padre. O devoto precisa da relação dele com a Virgem. Ele fala com a Virgem. Depois dessa sua frase contundente, forte, professor, deixa a gente ver o que o telespectador tem de perguntas para o senhor. Bom, boa tarde a todos. Muitas pessoas comentando desde cedo aqui pelo Twitter. O Mário Costa está parabenizando o programa de hoje, disse que está excelente. A Manuela Porto também disse que está lindo e emocionante o programa de hoje. Que bacana, né? E tem perguntinhas aqui, professor. O Fabrício Amador pergunta até que ponto é lenda, história ou conto popular o fato do caboclo Plácido ter encontrado a Santinha. Eu disse que Plácido é uma figura mitológica porque há Plácidos e Plácidos e Plácidos e Plácidos. Todas as imagens que são achadas nos rios voltam para os seus locais. Não há um documento, digamos assim, como diriam os positivistas do século XIX, não há um documento comprobatório de um Plácido que... Era preciso um elemento mediando ou intermediando a divindade ou a santidade e o homem. Eu achei a imagem. Mas se eu pegar aqui em Portugal o Dom Fuerroupinho, que você gosta tanto, do século XII, conforme consta em toda a grande documentação que foi escrita no século XVII, Padre Brito Alão, ele também acha a imagem, não é? Ele também encontra, ele constrói uma ermida. Essa forma de humanizar mais a... Evidentemente. As aparições das virgens, né? Fátima, Lourdes, Aparecida, Nazaré, essas aparições são fundamentalmente processos de uma estupenda densidade simbólica, cultural, humana, ontológica, porque é a maneira de eu, como homem, me relacionar com o sobrenatural, o divino. E para esta relação, eu não preciso a igreja institucional, clerical, ordenada, canônica, enfim, eu converso com a minha santa, ela me ouve, eu retribuo. Agora aqui parece que, parece não, né? Nós aqui no Sírio com uma intimidade impressionante com Nossa Senhora de Nazaré, né? Mas em Portugal o paraense também é assim? Também é tão íntimo? Também era assim.
E prova disso também é o que o professor está dizendo. Eu penso que reforça muito a questão dos sírios em casa. Sim. A ida da imagem, né, peregrino? Nos prédios, nas casas, aquelas pessoas que fazem as novenas, aí cada dia Nossa Senhora em uma casa. Aí faz uma mesinha. E não precisa do padre. Não precisa do padre. É a sua fé, a sua devoção mesmo, a sua oração, seus pedidos em cima daquele momento mesmo, junto com as pessoas. E se tornou, inclusive, eu acho que é parte do calendário do Sírio das famílias, né? Tradição também. Porque essas peregrinações são chamadas, mas é a igreja que coordena, né? Aí na elas verdade, estão todas coordenadas, né, pela Quando igreja. esses grandes bispos, como, por exemplo, Dom Macedo Costa, que era uma figura, viveu a questão religiosa a fundo na crise da monarquia no Brasil, quando ele tenta romanizar o sírio. Que tentativa foi essa? Fazendo o quê com o sírio? Por exemplo, na prática. Impor ao sírio a presença canônica da Igreja Católica e retirando justamente este profano, este humano, este cultural, este social da sua representação histórica. É como se hoje, como por tal. exemplo, proibisse a venda de bebida, comida nas ruas, por onde passa a procissão. Isso seria um exemplo. Não pode mais. Você pega em todos os sírios portugueses que eu estudei no século XVII, século XVIII, o arraial é festa, comida, bebida, danças, jogos, brinquedos, fogos, touradas e novenas. Ora, o que é que os devotos fizeram? Fizeram os sírios civis. Não precisamos de padre para seguir o sírio. Nós rezamos a ladainha na igreja. Acho que a professora Regina queria fazer uma complementação Na verdade, era sobre essa questão das peregrinações, porque elas são criadas exatamente para fazer o sírio mais católico. Elas são criadas no início dos anos 70, na reforma que o Isidoro Alves estudou. Né? E elas... A ideia é que a santa vá à tua casa para que o sírio seja devolvido às ruas mais católico. É um momento de evangelização. Da igreja. E é uma experiência muito bem sucedida, eu acho, porque a cada ano É nesse sentido que eu queria falar, que a professora Regina está dizendo. Existem as duas coisas, eu acho. Na verdade, de um lado, você tem a necessidade dessa expressão. Você está falando quase do homem, essa dimensão do sagrado, e do outro lado, a necessidade que se tem, porque mesmo que tenham sido os navegantes que trouxeram a imagem, era sempre o corpus de uma religião que veio junto, né? Então, essa estrutura de não perder a dimensão da religião, da religião estruturada como o cristianismo, dentro de uma dimensão que é popular. Então, esse diálogo o tempo todo, né? E tenso, né? É um diálogo tenso. Mas o devoto jamais colocou isto em Sim, questão. perfeito. Toda a grande literatura que se escreveu sobre Nazaré está aqui. Foram religiosos que escreveram. O padre Brito Alão é o caso. Os grandes homens de Alcobaça, os doutores em teologia. Mas esses doutores de teologia, quando realmente a igreja em Portugal resolve romanizar, mata os sírios. Acabam. Aqui o nosso não, tá aí até hoje, sem ser romanizado. Deixa eu ver o que tem mais de telespectador, professor. Bom, doutor Paraguaçu Elleres, né, telespectador assíduo do programa, ele comenta: meu caro amigo Geraldo, no final do século XVIII, a linha d'água da Baía do Guajará passava na 15 de novembro. E numa das procissões do Sírio, a carroça que trazia a santa teria alagado. E então a puxaram com uma corda. É fato real ou tem outra versão para a corda? Não, é fato real. É que o senhor falou ainda agora, né? Real. Eu apenas alarguei o significado do fato real para uma dimensão simbólica, do meu ponto de vista, em que a corda acabaria se transformando não num instrumento de condução da berlinda, mas num elemento de ligação, um elo de ligação entre o devoto e a santa e a virgem. O que lhe impressiona mais no Sírio, de um modo geral? Assim, o que é mais impressionante? É o número de pessoas, é aquela multidão na rua? O que é? Porque assim, tem vários elementos que impressionam, mas ao senhor o que impressiona mais? É a unidade na diversidade. É isso mesmo, é incrível. É unidade na diversidade.
São cenários os mais diversos possíveis em cima de um eixo central. Este eixo é esta moça que a gente sorteia hoje aqui. Que, aliás, esta imagem que nós temos, que é evidentemente de uma imaginária cabocla, a nossa imagem de Nazaré, com o seu caboclinho no colo, eu acho genial. Genial, porque não é uma imaginária canônica portuguesa, romana, é bem as sínteses do barroco, que é a síntese no sentido justamente da mão ou da condução cultural do religioso em cima das habilidades, por exemplo, do nativo. A Regina, também o que impressiona você é a mesma coisa que impressiona o professor Geraldo? Essa unidade na diversidade? É verdade. Eu acho incrível como se consegue no Sírio isso, que é tão difícil, né, no dia a dia. Misturar tanta gente diferente em todos os sentidos e aquela massa caminhar ali. Verdade. Né? Com uma certa ordem, com uma certa ordem. Eu brincava uma vez até com né? o nosso colega lá da história, o Lobinho, Fernando Arthur Neves, e eu dizia para ele que eu achava que a Nossa Senhora de Nazaré não precisava de milagre. Se fosse o caso de canonizá-la agora, não precisava fazer... O milagre já era o Sírio. Eu acho o Sírio realmente um milagre, sabe? Aquela multidão na rua e não acontecer nada assim de mais de tragédia, de grave, né? Por favor, um ousado como eu escreve a crônica do Maravilhoso, o Arthur Viana no século XIX escreveu alguma coisa, mas não há uma literatura que ensine, entre aspas, esta diversidade. Isto chama-se a memória coletiva. É o grande imaginário social que se transfere na memória coletiva, que faz com que o filho que segue o pai, que segue o neto, que segue o avô. Mas o senhor acha que se escreve pouco sobre o Sírio? Quer dizer, se produz pouco sobre o registro? Não é no sentido da quantidade numérica. O que eu estou dizendo é que não existem manuais nem catecismos de como deve ser o Sírio. Sim. Não se aprende na escola. Não se aprende na escola. Não se aprende na escola. É a memória coletiva. Mas talvez por isso que se coloque, eu gostei muito do título do seu livro, que chama de Maravilhoso. A ideia do maravilhoso, a ideia do imponderável, a ideia do novo, que às vezes escapa às formulações positivadas, né? Sim, exatamente. Eu acho interessante, porque é exatamente isso que é o Sírio. Exato. Para mim é maravilha. É maravilhoso. Para mim é a maravilha. É a crônica do maravilhoso. Do maravilhoso. Que é um título poético também, né? Muito obrigado. E o livro é maravilhoso também. Muito obrigado. Eu li muitas vezes e realmente é maravilhoso. Eu vou encerrar esse bloco. Tem mais alguma pergunta, Joyce, para a gente encerrar o bloco, professor Geraldo? Bom, tem umas pessoas agradecendo, dizendo que, na verdade, o Sem Censura está muito bom hoje e desejando feliz Sírio para a equipe do programa, que é o Sidney Raiol, a Sandra Reis também, desejando feliz Sírio para todo mundo, para as suas famílias. Tem uma pergunta aqui, onde realmente tudo começou, né? Se foi realmente nesse achado da Santinha, da imagem, e por que se tornou uma grandiosa festa? Olha, o ponto de partida, eu volto a dizer, a chegada da devoção como catolicismo popular e náutico na vigia do século XVII. Da vigia do século XVII não foram os jesuítas que trouxeram, não. O professor Mário Tito é vigiense. Então, eu estou gostando muito da referência. Não foram os jesuítas, não. Foram homens do algarvios, açorianos, homens, portanto, das águas. Que trouxeram essa tradição. E migra para Belém, final do 17, começo do 18, para chegar no final do 18 com Sousa Coutinho e se instituir um sírio. Mas por que instituir um sírio? No modelo que o Sousa Coutinho viu dos 7 ou 8 sírios portugueses, principalmente o famoso sírio da Prata Grande, que em tudo por tudo remete, quer dizer,
Círio de Belém, das suas matrizes, remete a esse círio. Ao Praça Grande da festa, dos fogos, da bebida, da comida, do arraial, da dança, da alegria. A gente vai continuar conversando, o professor Geraldo vai ficar conosco até o finalzinho do programa, mas eu lhe agradeço imensamente, professor, por ter vindo aqui e dar essa aula para a gente.